Seja mais uma vez bem-vindos a essa casa, Centro Espírita Moacir, a todos que se encontram pela primeira vez, aos nossos queridos frequentadores já habituais, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos. Trazemos hoje, nessa noite, a nossa querida irmã Edna Santos, da Federação Espírita de Pernambuco, trazendo o tema o Evangelho e o futuro. Vamos fazer a nossa prece, vamos nos harmonizar. Deixe que se sentirem à vontade para fechar os olhos, mentalizando os nossos amores, as nossas necessidades, mentalizando o que viemos buscar aqui nessa noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido mentor irmão Moacir, que agradecemos mais uma vez essa oportunidade de aprender do Mestre, aprender do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que possamos hoje, como será ministrado, sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Possamos utilizar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para melhorar essa nossa jornada e facilitar esse nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe e dê à nossa irmã a intuição e a inspiração necessária para nessa noite de hoje chegar aos corações necessitados. Que assim seja. Passo agora a palavra à nossa irmã. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Mentalizar nossos amores, pensar nas pessoas que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, mentalizar um mundo melhor, mentalizar a saúde financeira, saúde corporal, mas principalmente saúde moral. Esse é o nosso comportamento, deve ser o nosso comportamento, meus irmãos, todos os dias, se possível mais de uma vez por dia. Nós estamos precisando mais de nos sintonizarmos com Deus. São poucas as pessoas que conversam com Deus. A gente conversa com os amigos, joga a conversa fora, as pessoas vão no psicólogo, contam para o terapeuta o que estão passando, quais as dificuldades. Às vezes a gente conversa com alguém da nossa confiança, segredos, conta para eles coisas que só a gente sabe, mas a gente nunca conversa com Deus. É muito difícil, só quando vai para a igreja, só quando vai para o centro espírita, aí lembra que Deus existe. Mas nós devemos, para que nós possamos realmente sermos pessoas melhores, nós precisamos conversar mais com Deus. Ah, mas Deus sabe de tudo. O que eu sinto, Deus sabe o que eu estou passando, Deus sabe o que vai me acontecer. Então eu não preciso conversar com Deus, nem rezar, nem orar, porque Deus sabe tudo. Ele sabe sim, mas Ele gosta de ouvir, Ele gosta de saber como é que a gente está, mesmo sabendo. Ele gosta que o seu filho, que a sua filha, sejam íntimos com Ele. A gente ouve Deus quando a gente medita. Colocamos lá uma musiquinha para a gente não ficar sentindo a interferência do meio ambiente. Às vezes tem pessoas falando alto, dentro de casa mesmo. Aí a gente vai lá para o quarto da gente, onde a gente acha que está sozinho, mas não está, não é? Porque ninguém está só, todos nós temos companhias espirituais, aonde quer que a gente possa estar, em qualquer lugar do mundo. E aí a gente se fecha lá no quarto, aí bota uma musiquinha, deixa meia luz ou apaga a luz, e aí a gente tenta se concentrar. Aí fecha os olhos, começa a imaginar, geralmente se é uma, digamos assim, uma meditação guiada, a gente começa a ouvir a voz daquele que está guiando a meditação, ou daquela pessoa. E aí a gente, nesse momento,
a gente sai dessa faixa vibratória de tanta coisa, barulho, buzina, pessoas falando alto, gritando, chamando palavrões. A gente consegue sair desse ambiente e aí a gente fica num ambiente de solitude. A gente também precisa dessa solidão. A gente não tem que achar que a solidão é só quando tem pouca gente ou a gente não tem amigos. Muitas vezes nós precisamos ficar sozinhos mesmo. Pensar na vida, pensar na gente. E são nesses momentos que os espíritos conseguem chegar mais próximos. Eles conseguem entrar na nossa faixa vibratória. Nós conseguimos sair do terra a terra, nos elevamos, e eles, como já estão aqui em cima, eles conseguem fazer o contato. E aí eles começam a conversar conosco. Os espíritos gostariam de conversar muito mais conosco, mas a gente não dá brecha. A gente não tem tempo. Estamos ansiosos, estressados, ocupados, cheios de tarefas para dar conta. Então, essa questão espiritual ela sempre vai ficando de segundo plano. Nos preocupamos muito com a vida presente e esquecemos que nós somos imortais. Que a vida presente não é a nossa única vida. A nossa vida é espiritual. Nós estamos só passando um tempinho aqui. Um tempo de 80 anos, de 90, de 110. Hoje eu estava vendo no YouTube o vídeo de uma senhora que mora num país chamado El Salvador, que ela tem 107 anos. Você pensa que ela tem 70. É uma mulher jovem enquanto velha. Quantos de nós somos velhas enquanto jovens? Então, nós precisamos mudar a nossa faixa vibratória para que as doenças vão embora, os sofrimentos também, as coisas fiquem muito mais leves para todos nós. Puxa, Edna, você parece que é uma moça muito sonhadora. Essas coisas não existem. Há pessoas que não acreditam nessas coisas. Nem imaginam que são seres espirituais imortais. As pessoas só pensam... Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela diz que a coisa que mais apavora ela na morte é a sepultura. Ela disse, não, eu não consigo me ver dentro de um caixão, num buraco. Mas você não vai estar dentro do caixão e muito menos dentro do buraco. Quem vai estar lá é o seu corpo físico. Você já alçou voo, seu espírito, você, essência. Você não está mais aqui na Terra, você já pulou essa etapa, já venceu essa etapa, já cumpriu seus deveres, já fez suas obrigações, já ajudou quem precisava, já criou seus filhos, já trabalhou para o país se desenvolver, você já fez tudo, agora é sua hora de você poder voltar para o seu verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Se nós pudéssemos pensar com mais carinho nessas coisas, o medo de morrer ia desaparecer. Muitas pessoas têm um medo terrível da morte, não é? Uma vez perguntaram a Chico Xavier, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, eu tenho medo de morrer. Porque as pessoas pensam que os espíritas não têm medo de morrer, não é? Porque nós acreditamos que a vida continua, que a morte, ela não nos aniquila, que até o nosso corpo físico, que é dado como morto, não está morto. A natureza vai poder reaproveitar todos aqueles componentes que são formadores do nosso corpo físico. Então, nada se destrói no universo. Deus não seria bom se Ele permitisse a destruição. Então, quando a gente começa a pensar não somente na vida física, no dia a dia, no cotidiano, aí uma certa leveza vai nos invadindo o coração. A doutrina espírita, ela é essa doutrina que nos também educa para vivermos tanto na vida física como na vida espiritual, não é? Os princípios espíritas,
da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, do livre-arbítrio, também da reencarnação. Olha quanta coisa boa que a doutrina espírita traz para a gente, de forma que nós possamos gostar de viver a vida física, mas também apreciemos a vida imortal, que é a vida espiritual. Jesus, ele veio para cá com essa intenção, de trazer para a gente uma nova visão do que seja a verdadeira vida. E ele falava sempre das coisas que poderiam nos acontecer, a depender do nosso entendimento. Naquele tempo que Jesus veio para a terra, os doutores da lei, os fariseus, os levitas, os sacerdotes, eles carregavam na tinta. As pessoas tinham um medo horrível de Deus. Elas achavam que Deus era tirano, que Deus castigava, que Deus amaldiçoava gerações de pessoas. Isso fez com que as pessoas, elas se tornassem incrédulas da vida futura, de que a vida não é só sofrimento, que a gente pode ser feliz também. Então Jesus, ele veio exatamente para ensinar-nos a verdadeira lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus são os 10 mandamentos. Só que Jesus, ele trouxe a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas ele sintetizou essa lei em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Mas também ame o próximo, aquele que convive com você, a pessoa que é importante para você. A sua família, estão ali no seu núcleo familiar, as pessoas mais importantes do mundo para você. Seus pais trouxeram você para cá. Foram o seu pai, foi a sua mãe, que permitiu que você reencarnasse na Terra para ser a pessoa que você é agora. Então, honre seu pai, honre a sua mãe. Jesus também disse que o próximo é aquela pessoa que mais precisa de mim nesse momento. Então, digamos que eu tenho uma família e nesse meu núcleo familiar tem uma pessoa que nesse momento eu sou a pessoa mais importante para ela. Da mesma forma, no ambiente de trabalho, na escola, onde nós aprendemos as coisas, nas casas religiosas, no templo, na igreja, no centro. Então, meus irmãos, aonde quer que nós possamos nos virar, estamos em contato com a lei de Deus. Só que os fariseus e os sacerdotes, eles eram perversos. Eles passavam para as pessoas tudo errado. Eles sabiam que estavam passando errado, eles faziam de propósito. Porque eles queriam ser os maiorais, os mais espertos. São aquelas pessoas que fazem da ganância a sua fé. Elas vivem para aquilo, para se dar bem, para tomar o que é dos outros, para ter poder, para dominar. Então, Jesus, ele veio com o intuito de nos ensinar a verdadeira lei. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, as pessoas sofriam mais do que deviam. Além dos seus próprios sofrimentos, dos sofrimentos naturais que todo mundo tem, havia a lei que impunha às pessoas dogmas e tributos exagerados. Para vocês terem uma ideia, todo judeu tinha que sacrificar um animal todo ano, na Páscoa. Tinham que sacrificar um carneiro, um bode, um animal que servisse, que Deus, era como se Deus gostasse de sangue. Deus fosse um Deus sanguinário. Claro que não é assim, mas era o que eles acreditavam naquela época. Só que os fariseus, eles permitiam que os vendilhões vendessem esses animais a custo muito alto. Então, tinham fazendeiros que eram muito ricos, podiam comprar até mais de um. Mas havia os fazendeiros pobres,
que plantavam somente para o sustento da família. É o que a gente chama hoje de cultura familiar. Não é para vender na feira, é para a própria família consumir. Então, essas pessoas não tinham dinheiro suficiente para comprar um carneiro, um bode, uma vaca, qualquer que fosse o animal, para dar a Deus. Então, imaginemos o sofrimento de um pai de família que não tivesse o dinheiro para fazer a sua oferenda a Deus. Por isso que Jesus disse que não veio destruir a lei. Ele veio dar a ela o seu devido cumprimento. Então, ele veio, na verdade, adequar os 10 mandamentos ao conhecimento, ao entendimento, à evolução daquelas pessoas que viviam ali na Palestina daqueles dias, não é? Então, o sentido da lei, ele seria passado de acordo com o grau de entendimento. O que é que isso significa? Que Jesus veio para todos. O fato de uma pessoa ser mais letrada, mais inteligente, não significa dizer que ela vai compreender da forma correta a lei. Pode ser que uma pessoa mais simples, de coração menos, aliás, de entendimento menor do que outros, entenda melhor. É por isso que nós vemos muitas pessoas religiosas, mais num nível mais simples do que propriamente uma pessoa mais dotada de inteligência. Não significando dizer que ela não possa. Mas há, talvez, pelo orgulho, por se achar uma pessoa mais sofisticada, por se achar uma pessoa mais bem dotada, o orgulho impede que a pessoa compreenda melhor uma doutrina, como é o caso da doutrina de Jesus, né? Então, por que Jesus, ele, digamos assim, trouxe com mais firmeza os 10 mandamentos? Porque lá estão todos os princípios que indicam os nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar a Deus, ou seja, deveres para com Deus e deveres para com o próximo. Por isso que Jesus, ele fez questão de trazer para todos nós os 10 mandamentos da maneira correta. Porque se a gente for olhar direitinho, até hoje o homem ainda não entendeu o propósito dos 10 mandamentos. O que tem de criminoso, o que tem de assassino, o que tem de adúltero, o que tem de ingrato, demonstra que os 10 mandamentos ainda não foram apreendidos por todas as pessoas que moram no planeta. Então, quem já segue o Evangelho de Jesus, não é? Aquele que já tenta, de alguma forma, no seu dia a dia, no seu cotidiano, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, já cumpre os 10 mandamentos. Porque quem é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua, digamos, extensão, não é? Então, ele já tenta, de alguma forma, não praticar o mal, mas, pelo contrário, praticar o bem. Então, nós espíritas temos uma responsabilidade maior, meus irmãos. Não que os espíritas sejam superiores, absolutamente, não é isso. Somos cristãos, como todos os demais são também. Os católicos são cristãos, os evangélicos são cristãos. Nós, espíritas, também somos cristãos. Mas o espírita, por conta da mediunidade, a mediunidade, ela é a base da nossa doutrina, porque a nossa doutrina foi toda recebida por meio da mediunidade. Kardec escolheu a dedo as pessoas que receberiam dos espíritos superiores todos os ensinamentos de Jesus. Ou seja, Jesus tinha prometido o Consolador aos seus apóstolos, está lá em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus diz que vai mandar outro Consolador, ou seja, ele é o nosso Consolador.
mas ele não ia poder ficar na terra durante muito tempo. Então, ele promete para nós que vai pedir a Deus para mandar outro Consolador. E que esse Consolador não seria uma pessoa, mas uma doutrina que poderia ficar mais tempo conosco e também responder todas as coisas. Jesus, ele teve um tempo muito curto para que ele pudesse passar todo o seu conhecimento. Então, como ele sabia que não daria tempo, ele prometeu que outro faria isso, ou seja, o Consolador, que nós sabemos que é o Espiritismo. Então, nós espíritas somos os trabalhadores da terceira hora. O que é isso? A primeira hora foi Moisés, ou seja, a primeira revelação de Deus aos homens foi Moisés. A segunda revelação de Deus aos homens foi Jesus. E a terceira revelação de Deus aos homens é o Consolador, o Espiritismo. Então, nós espíritas temos a responsabilidade de sermos os trabalhadores da terceira hora, ou da última hora, como queiram dizer. Então, como sendo esses trabalhadores, nós temos no Sermão do Monte o nosso contrato de trabalho. O Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, ele coloca em cada uma delas qual é o dever de todo cristão. Não é? Além de amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo, que é a síntese, Jesus faz, digamos assim, o amiúde do que é amar a Deus e ao próximo. Então, as bem-aventuranças, elas são esse esmiuçar dos 10 mandamentos. Então, seja misericordioso, tenha o seu coração puro, tenha piedade dos seus inimigos, ame os seus inimigos. Olha só, quem é que de sã consciência, vamos dizer assim, quando o orgulho é muito alto, vai achar que vai amar alguém que ele detesta nesse momento? Mas Jesus tentou, de alguma maneira, já deixar algumas pistas de como nós podemos fazer isso. Então, para que nós possamos ser esses trabalhadores da terceira hora ou da última hora, todos estão convidados a isso, nós precisamos estar com Jesus. Quem está comigo, recolhe. Quem não está comigo, espalha. Jesus já falou isso. Seja o seu dizer sim ou não. Não fique no meio do caminho, não fique em cima do muro. Porque às vezes a gente pergunta assim, você é de qual religião? Aí a pessoa diz, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Ou seja, está em cima do muro. Às vezes você pergunta, você é espírita? Não, eu estou tentando ser. Está em cima do muro. Seja sim, sim, ou não, não. Se você não está com Jesus, paciência, vá seguir o seu caminho. Agora, se você está com Jesus, você tem alguns deveres a cumprir. Então, estar com Jesus é estar no caminho da luz. E quando a gente pensa nas coisas que Jesus falou para a gente, né? A gente vai entender por que que ele falou aquilo. Ou seja, quem anda comigo jamais estará em trevas. Ou seja, estamos todos a caminho da luz, junto com Jesus. Ele, além de dizer qual era o verdadeiro caminho, ou qual é o melhor caminho para a gente ser feliz, ele ainda disse em que companhia nós podemos fazer isso. Então, eu sou o caminho. Quem anda comigo nunca estará em trevas. Ou seja, na escuridão. Não é a escuridão do apagar das luzes, é a escuridão da ignorância. Porque Jesus também nos tira da ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou a verdade. Então, quem está com Jesus sai da escuridão, da ignorância. E daí, a caminho da luz, estamos todos nós, meus irmãos. Estamos rumando com fé em direção à nossa regeneração. Já
desde que a doutrina espírita foi lançada no mundo, que os espíritos já disseram que a Terra está mudando. Está saindo de um patamar moral de provas e de expiações para um patamar de regeneração. Então, estamos todos já nesse caminho, embora não estejamos percebendo, não é? Nós já temos, dentro da nossa compreensão, pelo menos atual, do que é bom e do que é mal. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e não conseguimos. Aí ficamos pensando, será que Deus não ouviu as minhas preces ou eu não mereço receber essa graça? É que às vezes a gente pede coisas a Deus que são boas para nós, mas não fazem o bem para nós. A gente precisa estabelecer essa diferença. Nem tudo que é bom faz bem. Mas geralmente nós acreditamos que se conseguirmos aquilo, ficaremos felizes. Quem nos garante? Então, Deus, Ele só nos concede aquilo que não vá nos prejudicar. Então, quando a gente pede algo para Ele que a gente não consegue, não é porque Ele seja um mau pai. Na verdade, Ele é um pai muito bom, só que Ele não quer que eu passe por mais sofrimento, por mais dor, porque já basta o que a gente passa, não é? A pessoa pode ser a mais bonita do planeta. A gente vê, não é? O ranking das mulheres mais bonitas, o ranking dos homens mais bonitos. Mas se você for atrás da história deles, nossa, a beleza é só exterior. Por dentro, a criatura não é tão bonita assim. Ou o contrário, às vezes uma pessoa feia por fora é muito linda por dentro. Então, não é a aparência que dá felicidade. Ou então, a conta bancária da pessoa. Tem pessoas que têm tanto dinheiro que morrem de medo de ser sequestradas, andam em carros blindados, as casas são com segurança máxima, andam com guarda-costas. Quem é que é feliz desse jeito? Não tem a liberdade de andar livremente, de ir na feira, de ir lá no centro do Recife, comprar coisas lá naquelas bibocas lá do Cais de Santa Rita. Por quê? Se for, tem que ir com segurança, tem que ir com polícia, tem que ir com isso. Então, não é o dinheiro, não é a aparência que dá felicidade para uma pessoa. Daí, nós precisamos agir nesse mundo de provas e de expiações, como se nós já estivéssemos vivendo no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo melhor, onde as pessoas respeitam mais as outras, onde o mal não tem a força do bem. Hoje nós vivemos num mundo em que o mal manda no bem. As pessoas más vivem livres e nós vivemos encarcerados dentro de casa, com cerca elétrica, com grades, com alarme, com cachorro para ninguém entrar. Ou seja, eu faço bem e não posso sair na rua livremente. Tenho medo de ser assaltado, tenho medo que alguém entre na minha casa e roube minhas coisas. Então, hoje, na situação que nós vivemos, o bem sofre a imposição do mal. Nesse mundo que nós estamos indo, será diferente. Os maus terão medo dos bons. Essa é a diferença do mundo de regeneração. Não é que vai ser um mundo totalmente livre de violência, livre do mal, mas será mais ou menos como acontece em alguns países. Por exemplo, nós já temos aqui na Terra alguns países que não há tanta violência assim. Por exemplo, a Dinamarca. Nesse país, o índice de violência é quase zero. Existem outros países, se a gente for pesquisar, existem países que não há violência. A polícia é só para dar informação. Não há o medo que as pessoas aqui têm. Por exemplo, muitas pessoas não veem ao Recife, porque o Recife é uma cidade violenta. Turistas são atacados lá no Recife Antigo. Pessoas que vêm da Alemanha, da França, acham lindo
aquele casario antigo do Recife, mas elas não podem transitar livremente ali com câmeras. O guia diz logo, olhe, guarde seu passaporte, guarde sua câmera, não sei o quê, tenha cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que ficam ali só para atacar as pessoas. Então, realmente, é complicado a gente viver em lugares assim. No futuro, isso não vai mais acontecer, porque estarão à frente de todas as instituições da terra, homens e mulheres de bem. Pessoas boas, honestas, dignas, pessoas que querem realmente o bem da sociedade, querem realmente o bem do país, querem realmente o bem do planeta. Então, já estamos recebendo, meus irmãos, na condição de reencarnantes, muitos espíritos que vão trabalhar para a regeneração. Essas crianças, esses bebês que estão nascendo, eles já estão vindo preparados para encarar todas as dificuldades. Nem todos nós temos mais condição, nem físicas, nem psicológicas, de cuidarmos da sociedade. Então, eles virão nesse sentido. E Kardec diz que eles ocuparão os cargos, esses cargos todos que nós estamos vendo aí. E eles realmente farão com que o bem prevaleça. Isso não tem data, não é? Há pessoas que acham que a partir dos anos 50 de nossa era é que o mundo vai começar a melhorar. Nós esperamos que assim seja. Todos os dias devemos orar a Deus, pedir encarecidamente que essas pessoas comprometidas com a regeneração da terra, elas possam, mais do que ligeiro, assumir os cargos que realmente nós precisamos. A nossa sociedade atual é corrompida. Não há como nós tentarmos, digamos assim, acabar com a corrupção mantendo as mesmas pessoas nos mesmos cargos. Elas vão ter que sair, à medida que elas forem desencarnando, elas vão sendo substituídas por pessoas de bem, pessoas melhores, que vão se preocupar com as crianças, o futuro das crianças, que vão se preocupar com o jovem, com o futuro desse jovem, que vão se preocupar com os idosos, com as pessoas que são maltratadas. Quantos idosos são maltratados por aí? Quantas crianças são abusadas? Quantas pessoas são vilipendiadas do seu direito de ir e vir? Essas pessoas não servem para o mundo de regeneração. Elas vão precisar sair daqui. E à medida que elas forem desencarnando, elas não vão poder voltar numa nova encarnação, porque na Terra não terá mais lugar para perversos, cruéis, pedófilos, assassinos, criminosos. Não vai ter mais espaço para eles. Então, eles vão precisar ser remanejados para outro planeta, para outro lugar, menos para cá. Então, as bem-aventuranças que foram cantadas por Jesus, elas foram cantadas no sentido de nos trazer essa esperança de um mundo melhor. Então, nós precisamos estar à frente dos nossos desafios. E que desafios são esses? É o desafio de deixar para trás aqueles costumes, aqueles velhos hábitos, os nossos atavismos, coisas que nós trouxemos de outras encarnações, determinados vícios que nós ainda temos. Vamos precisar abdicar deles, se possível, ainda nessa encarnação. Nós conhecemos muitas pessoas que conseguem, não é? Não somente na época de Jesus, como foi o caso de Madalena, como foi o caso, não é, de Paulo, de Tasso, mas na atualidade mesmo. Nós conhecemos muitas pessoas que quando elas decidem, quando elas tomam uma decisão, elas conseguem manter. Então, nós precisamos ser essa pessoa do futuro, aquela que toma decisões corretas e que se mantém firme nessas decisões, não é? Então, para que nós possamos viver esse reino, não é? Jesus prometeu também o reino de Deus.
E o que é esse reino? É um evento? É um acontecimento? Vai ter dia, vai ter hora, vai ter lugar para ele acontecer? Não, porque não é isso aí. O reino de Deus não é algo que eu vou pegar para mim. O reino de Deus é algo que vai nascer em mim, que vai brotar, não é? Que vai brotar de dentro para fora. Então, o cristão que está com Cristo, ele já está trabalhando o seu reino interior. O fato de nós vivermos no mesmo mundo não significa dizer que nós devamos fazer as mesmas coisas. Então, muitas pessoas, às vezes, para serem aceitas, para serem queridas em determinados ambientes, em determinados lugares, elas aceitam fazer o que os outros fazem. Não há essa obrigatoriedade, não é? Isso acontece muito, principalmente entre os jovens. Às vezes, um jovem, ele ainda está, não é, no crescente da sua psicologia, então ele fica muito vulnerável a influências. Então, muitos jovens aceitam determinadas coisas para serem aceitos pelos outros, para poder estar com eles, conviver com eles, quando, na verdade, ela está sendo mal influenciada e, lamentavelmente, pode, digamos assim, adentrar a um caminho tortuoso da sua encarnação e, dependendo da situação, ela pode até perder a sua encarnação, não é? Porque quantos espíritos desencarnam derrotados pelos vícios, derrotados pelas influências negativas, quando chegam do outro lado da vida, às vezes até pela via do suicídio. Quando a gente vai olhar isso nas estatísticas, é aterrorizador. O índice de suicídios cresce vertiginosamente, o que significa dizer que muitas pessoas estão sendo influenciadas pelo que Jesus chama de falsos profetas. Cuidado, virão muitos dizendo que sou eu, Jesus advertindo a gente no passado. Haverá falsos cristos que lhes entregarão as prisões, que matarão o seu corpo físico. Tenha medo, não somente daquele que mata o corpo, mas tenha medo também daquele que mata a alma. Porque, às vezes, meus irmãos, o corpo a gente sabe que a gente vai voltar numa nova encarnação. Mas muitas pessoas perdem a sua própria consciência quando são influenciadas negativamente por determinados falsos profetas. E Jesus vai dizer também, aliás, Kardec, melhor dizendo, ele vai nos advertir com relação aos falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é aquele espaço espiritual onde os espíritos que estão ainda se preparando para a próxima encarnação, eles ficam ali na erraticidade. Eles estão estudando, estão se preparando para voltar para uma nova encarnação. Mas entre eles, existem aqueles que são ruins, que são maus. E eles ficam de lá, do mundo espiritual, influenciando as pessoas aqui na Terra. É o que nós chamamos de obsessão. O índice de esquizofrenia tem aumentado muito na humanidade. O índice de depressão nem se fala. Então vejam, quais são, portanto, os antídotos? Qual o remédio que nós precisamos para que a Terra saia desse patamar de tanta violência, de tanta esquizofrenia, de tanta depressão, solidão e outras coisas, né? Então, a gente vai ver que nós precisamos do Evangelho de Jesus. Quem se dedica não somente a ler ou a estudar o Evangelho, mas principalmente para praticá-lo, vai, portanto, descobrindo medicamentos, porque o Evangelho é um santo remédio. Vai descobrindo, em determinada situação que Jesus coloca, como aquilo ali nos ajuda a nos livrar da depressão. Muitas vezes a pessoa entra em depressão porque ela perde o contato com o exterior, de alguma forma. Mas
Quando Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo, ele já está nos dando um guia do Evangelho para a gente seguir. Quem cuida dos outros nunca fica doente, porque tem tanta preocupação com o outro, que o outro esteja bem, que o outro saia daquela situação difícil, que muitas vezes ele esquece das suas próprias doenças, das suas próprias mazelas. É como diz Joana de Ângeles, né? Pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem é solidário nunca está solitário. Às vezes, a pessoa se fecha, né, ali em si mesma, esquece que tem tanta gente necessitada, às vezes mais necessitada do que ela. Então, quando a gente vê assim, aquele grupo de pessoas cuidando de crianças, cuidando de idosos, levando sopa, fazendo campanha do quilo, fazendo isso, fazendo aquilo, na verdade, essa criatura está fazendo um tratamento espiritual. Ela não está somente fazendo caridade, não. Claro que ela está fazendo caridade. Ela está levando para quem não tem aquilo que ela pode oferecer. Mas ela esquece que ela está fazendo para si mesma um bem enorme, que é exatamente a terapêutica da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Então, as advertências são muitas, né? Jesus já nos advertia com relação a como a terra o que iria acontecer após a sua volta para o mundo espiritual, que depois que Jesus morreu, meus irmãos, depois que os outros que seguiram Jesus foram morrendo, o cristianismo mudou completamente. Agora, o que Jesus fez, não é? Todos os ensinamentos, todas as lições, as curas, os exemplos que ele nos deu, nos servem até hoje. E hoje, o cristianismo ele é a maior religião do nosso planeta. Olha que interessante. Começou com 12, foram os 12 apóstolos, depois passou ali para 75, depois foram 500. Hoje nós somos mais de 2,5 bilhões de pessoas que somos cristãos. Então, não é que Jesus tenha lutado para que o cristianismo fosse a maior religião do planeta, absolutamente, até porque a religião de Jesus não é o cristianismo. A religião de Jesus é o judaísmo. Jesus era judeu e ele honrou a sua religião enquanto esteve aqui. O cristianismo é nosso, porque foi depois que Jesus morreu que esse movimento começou se espalhando pela terra inteira. E hoje nós temos o dever de proclamar o Evangelho, já que somos maioria. Então, precisamos proclamar em todos os lugares o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Foi uma das recomendações dele também. Então, o dever do cristão é proclamar o Evangelho. Eu vou lá para a praça, ali, tem uma praça ali bacana, eu vou para lá e vou gritar o Evangelho. Não é isso. Eu vou sair por aí entregando livros, bíblias. Não é isso. Na verdade, o que nós precisamos fazer é exemplificar. São as atitudes do dia a dia que vão nos dizer se somos cristãos ou não. Eu sou cristã, eu faço minhas obrigações, eu vou para a minha igreja. Sim, mas quando é isso? É uma vez por semana, então é cristão de hora marcada. Só é naquele dia que vai para a igreja. E os outros dias da semana? Nós temos que ser cristãos todos os dias, 24 horas por dia. E até dormindo. Até dormindo. Porque quem dorme é o corpo, mas o espírito não. Por isso que no outro dia a gente se lembra, eu sonhei que eu estava no lugar assim, que eu estava no lugar assado. O que foi isso? Você, enquanto espírito, não dorme. E no dia seguinte, você se lembra de algumas coisas que aconteceram durante esse momento em que o corpo físico estava descansando. Na verdade, meus irmãos, quem precisa dormir é o corpo mesmo. Porque o corpo é matéria, ele se cansa, ele se desgasta, ele se esvai, ele se exausta das coisas. Mas o espírito não precisa de descanso.
Por isso que a vida da gente continua mesmo no período do sono. Então, Paulo também fez grandes advertências, né? Jesus, ele também fez dos falsos profetas, que eram espíritos orgulhosos, que são, não é, espíritos orgulhosos, que eles têm uma falsa aparência de piedade, eles se aproveitam da credulidade das pessoas, da fragilidade das pessoas, para colocar suas ideias negativas e fazer com que aquelas pessoas pratiquem o mal ao seu bel prazer. Então, Jesus, ele fez grandes advertências sobre isso. Mas Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele também faz grandes advertências. Ele vai dizer que nos últimos dias, os homens, né, serão pessoas completamente diferentes. Quando é que Paulo fala isso? Ele está se referindo a um tempo futuro, nos últimos dias, vamos dizer assim. Então, ele vai dizer o seguinte, que nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis. Os homens ingratos, os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, rebeldes com os pais, ingratos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, inimigos do bem. Vejam, Paulo dizendo isso há quantos anos atrás? Há mais de 1000 anos, há 2000 anos, não é? Praticamente. Então, eles têm a ganância como fé. Pessoas assim, elas acabam atrapalhando o progresso. É o caso, não é, daí que nós estamos falando, da lei do progresso, que é uma lei de Deus que rege as criaturas do universo. Então, Kardec perguntou até aos espíritos isso. Será que os homens podem acabar com o progresso da humanidade? E os espíritos responderam, acabar eles não acabam, mas atrapalhar, atrapalham. Então, vejam, toda essa situação que nós estamos vivenciando atualmente no nosso planeta, tudo que tiver de mal é ação dessas pessoas que querem impedir que a Terra progrida. Mas não somente o planeta progrida, nós que fazemos parte dele também, não é? Então, essas pessoas, segundo Paulo, elas serão mais amigas dos prazeres da carne da terra do que amigos de Deus. Elas guardam essa aparência de piedade, mas elas são falsas. Então, essas são as características dos últimos tempos. Mas Kardec também vai falar em obras póstumas, não é? Sobre essa questão que é muito grave, de estarmos nesse patamar de coisas. A impressão que a gente tem é que a Terra não tem mais jeito. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia, a Terra já se acabou com água. Então, os homens não aprenderam a lição. Então, agora a Terra vai se acabar com fogo. A minha mãe falava isso, só que criança morria de medo. A gente, quando via isso, né, ela falando. Mas agora a gente vai entender as palavras da nossa mãe, não é? Realmente houve um período em que quase que a Terra era totalmente incendiada. Foi justamente no período da Segunda Guerra Mundial. Então, as previsões que até as pessoas comuns fazem, não somente elas, mas também os nossos amigos que estão lá no Evangelho, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem sentido, não é? Então, a Terra quase que se acabou com água, que foi a questão do dilúvio. A Terra quase se acabou pelo fogo, foi a questão das guerras, não é? E se a gente não toma cuidado, pode acontecer agora não mais fogo, mas guerras biológicas, o que é mais perigoso, não é? A gente sabe que vírus matam, bactérias também, fungos e outros tipos de micro-organismos matam. Então, imaginemos que a humanidade corre esse risco de ter, não é, uma desencarnação coletiva muito grande por conta de guerras biológicas. Mas sem falar que nós também corremos riscos
da guerra ideológica, que são aquelas ideologias que têm tirado o cristão do seu prumo. Cristãos que são favoráveis ao aborto, por exemplo. Pessoas que dizem, eu não como carne de bicho nenhum, eu sou vegana, eu sou isso, eu sou macrobiótica, mas é a favor do aborto. Então, nós vemos que a guerra ideológica, ela é muito perigosa. Há cristãos que são a favor da pena de morte. Pessoas que são favoráveis à eutanásia. E por aí vai. Então, o perigo de agora não é fogo, nem é água. É ideologia, é bactéria, é vírus. Então, qual é o nosso papel? Orar. Orar. E não se deixar levar por essas ideologias. O verdadeiro cristão não é a favor do aborto. Aliás, não é a favor do aborto. O verdadeiro cristão não é a favor da pena de morte. Qualquer que seja a modalidade, não é? Porque existem países que, com a desculpa da demografia, da população muito grande, aprovam o aborto. Até o Papa, não é? A terra dele é a favor do aborto, uma coisa discrepante. Não é? O líder da Igreja Católica nasceu num país onde o aborto é permitido. Então, se nós não nos cuidamos, o nosso país pode entrar nessa esparrela. E será muito ruim para o Brasil, uma vez que o Brasil tem uma missão muito importante, que é a de ser a pátria do Evangelho. Então, Jesus vai ter que procurar outro lugar, porque o Brasil perdeu a sua condição de ser a pátria do Evangelho, aceitando todas essas ideologias de liberação de drogas, para que as pessoas possam se drogar à vontade. Que é isso? Temos que ter muito cuidado com as ideologias, com os falsos profetas, que ficam lá do mundo espiritual, infernizando as pessoas aqui, influenciando-as, para que façam isso, para que façam aquilo. Então, meus irmãos, Kardec vai dizer também que a Terra, ela será um mundo de regeneração quando realmente, não é, as pessoas estiverem ao lado do bem. O que significa dizer? Ele faz assim uma continha, né? Ele faz uma matemáticazinha para a gente entender melhor essa questão. Então, ele vai dizer assim, digamos que num número de 100% da população da Terra, haja 25% de pessoas boas, que é o caso de agora, vamos dizer assim, e 75% são pessoas que praticam o mal, em suas mais diversas modalidades. Então, Kardec vai dizer, desses 50%, digamos que desses 75% de pessoas que praticam o mal, vamos dizer que 50% delas é porque não tiveram educação, quando eram crianças, não tiveram amor dos seus pais, não tiveram cuidado dos seus tutores, dos seus responsáveis. Então, essas pessoas já foram crescendo, praticando coisas erradas. Mas digamos que se essas pessoas agora forem bem acolhidas, forem, digamos assim, bem orientadas, elas deixam de praticar o mal e passem a praticar o bem. Aí, aquelas 25% que eram boas, junto com essas 50%, serão 75%. Então, agora, a Terra tem 75% de pessoas boas e 25% de pessoas perversas. Esse é o mundo que a gente está vivendo agora. Não é? Aliás, o mundo que nós estamos vivendo agora é o mundo de 25% boas e 75% más. O mundo de regeneração vai ser esse, onde 75% são boas e 25% ainda não são tão boas assim. Mas digamos que esses 75% consigam trazer mais 20% para cá, dando a elas assistência, amor, condições de uma vida melhor, proteção, boas instituições na Terra. Então,
Agora só 5% é que vão ser ruins. Os outros, não é? 95 serão bons. Esse é o mundo de regeneração. Ah, mas ainda vai ter o mal no mundo de regeneração? Vai. Mas não na intensidade que é agora, no mundo que a gente está vivendo, não é? Onde as pessoas boas vivem com medo das pessoas perversas. Vai ser o contrário. Os maus terão medo dos bons. Esse é o mundo de regeneração. Aí, claro, depois a Terra vai continuar avançando, ela vai ser um mundo feliz, onde o mal não vai mais existir. Ela será um mundo, não é, ditoso, onde todas as pessoas são felizes, não há guerra. As crianças vão para o museu e vai perguntar: o que é guerra, mamãe? O que é guerra, papai? Aí o pai e a mãe vão explicar: ah, meu filho, minha filha, lá atrás, quando a Terra ainda era um mundo de provas e de expiações, havia guerras. Em 2022 houve uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, as crianças vão ouvir falar. Elas não saberão o que é uma guerra, um confronto, né, um risco, porque o mal terá sido banido da Terra. É isso que o Espiritismo vem nos dizer, que a Terra será um planeta feliz. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, porque ele não vai se transformar do dia para a noite num planeta feliz ou num planeta de regeneração. As pessoas que habitam a Terra é que vão se comportar de tal forma que o planeta será de regeneração. Não é a Terra, o planeta ele já está fazendo a parte dele. A gente vai lá, destrói as matas, queima, mata os bichos de forma indiscriminada e a Terra devolve tudinho de novo. Ela é pródiga. A gente faz o mal para ela e ela nos responde com o bem. Belezas naturais, que coisa mais linda, né? Quando a gente olha o nosso planeta, as florestas, os vales, os mares, os oceanos. Jesus caprichou no planeta para que a gente pudesse ser feliz aqui. Agora, se nós continuarmos agindo como se fôssemos homens das cavernas, depredando tudo, acabando com tudo, vocês vejam que cada vez mais nos afastamos da natureza, meus irmãos. A gente usa sapato, saltos altos, a gente não tem mais aquele contato com o chão, a gente nem pode pisar na grama, porque tem lá escrito, não pise na grama. A gente nem pisar na grama pode mais. As nossas casas são enormes, prédios altíssimos, verdadeiros espigões, as pessoas morando cada vez mais longe do chão, nos afastando da natureza, depredando os recursos naturais. Então, enquanto isso acontecer, não tem regeneração. Sem falar que os nossos irmãos desencarnados, eles também dependem de nós para que eles possam melhorar-se, não é? Então, por exemplo, a falta de perdão tem sido um dos maiores aguilhões que o homem moderno tem enfrentado. A capacidade de perdoar é o que vai nos fazer melhorar. Muitas pessoas que morrem com ódio de quem ficou. Muitas pessoas que ficaram com ódio de quem se foi. Enquanto houver essa rixa, desencarnados com raiva de encarnados, encarnados com raiva de desencarnados, não tem regeneração. Então, vai depender muito do nosso adiantamento nesse sentido também. De sermos cientistas da paz, ter paciência, de sermos cientistas da benevolência, fazermos o bem, de sermos cientistas da indulgência, do perdão, da gentileza, pela lei da indulgência. Enfim, enquanto não mudarmos a nossa forma de ver o outro, o próximo, fica difícil haver regeneração. Mas estamos aí, né? Estamos na luta, fazendo o que pudermos fazer para que esse dia chegue, não é? Se não for nessa encarnação, esperemos que seja na próxima. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.